amor que você sente por mim, eu sei que tudo faz se cumprir. Muitas águas nunca levarão amor por mim. Bruna, seja muito bem-vinda. Minha linda, que bom te ter aqui. Vamos encaminhar, a gente já tá aqui, vamos encaminhar a live para outras mulheres que sejam do nosso ciclo aqui, as nossas amigas, mulheres da nossa família. Vai ser uma live muito especial, tem uma palavra poderosa pro dia de hoje. Aí, eu já enviei para uma galera. Carol, seja muito bem-vinda, minha linda. Cris tá aqui, Neia tá aqui. Vocês que estão chegando, já aproveita, vai encaminhando a live para outras mulheres. A palavra de hoje, ela é poderosa demais. Deus colocou algo lindo no meu coração. Natasha tá aqui, minha amiga Edna também. Hoje a gente vai falar sobre dependência emocional, né? Sobre carência, sobre aceitar migalhas. E tudo isso veio a partir de uma revelação de uma palavra que eu estava meditando um tempo atrás, e hoje eu pedi para que o Senhor me desse a direção daquilo que Ele queria que eu compartilhasse aqui com vocês. E essa palavra é a palavra que veio no meu coração, né? Dessa revelação que Ele me deu há meses, semanas atrás. Aconchego do Rosa entrou, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui. Lívia tá aqui. Tô muito feliz, muito feliz de receber vocês, tá? Hoje a gente já tá no 5º dia do Desafio Resgate e coisas grandiosas têm acontecido. E tá sendo muito além, né, do corpo, tá sendo muito além de adquirir hábitos saudáveis, mas tá acontecendo uma movimentação aqui dentro, né, nas mulheres, e eu acredito que até o final desse desafio, muito mais coisas vão acontecer. E essa é a proposta do projeto, né, então nós estamos trabalhando aqui a nossa parte física, porque eu considero essencial o exercício físico para nossa qualidade de vida e para o autorrespeito, né? Então, o autorrespeito começa com autocuidado. E a atividade física, ela é essencial no processo do autocuidado, sabe? Quando a gente deixa de cuidar da casa onde a gente habita, seja das nossas emoções, seja do nosso corpo físico, tem algo que está sendo apontado aqui que precisa ser ajustado e que a gente não está dando atenção, né? Então a atenção em nós, que essa atenção gera esse autoconhecimento promove esse autocuidado, o autocuidado promove o autorrespeito, né? Então a atividade física, ela não é só, no meu ponto de vista, e é dessa forma que eu trabalho, algo com o intuito de você emagrecer. Isso também né, uma consequência do que a atividade física pode proporcionar. Mas o emagrecimento não é um objetivo sustentável, né, quando a gente começa a praticar atividade física. O que é sustentável é sempre algo mais profundo, né? A Carol tá aqui dizendo, né, está sendo maravilhoso. A minha psicóloga disse que deu para ver minha mudança de 2 consultas atrás. Olha que incrível, realmente tem sido muito bacana. E a atividade física, ela é o pontapé, né? E pra gente se olhar com respeito, né? Geralmente a gente tende a deixar o resquício do nosso dia, a migalha do nosso dia para nós. Se der, eu faço atividade física. O que sobrar, eu vou dormir, né? Eu já fui muito assim. Eu ainda tô melhorando, é algo que eu preciso vigiar muito, né? E quando eu me propus a fazer o Desafio Resgate, esse projeto não foi apenas, né, para as mulheres que estariam entrando, mas para mim, por isso o Desafio Resgate, né? Então a gente juntas aqui tem muita coisa linda tem sido construída, né? E eu acredito que até o final desse projeto grandes mudanças vão acontecer. No meu ponto de vista,
nós somos uma tríade, né? Não só no meu ponto de vista, mas naquilo que eu acredito, nós somos uma tríade, né? Ah, a Dai tá aqui, que honra ter você aqui, minha linda. A Dai do Endinheirando Mulheres, gente, ó, já aproveita e já segue essa mulher, porque a Dai fala especificamente sobre finanças para mulher, tudo que envolve finanças para mulher. Eu tenho uma gratidão gigantesca por ela, e é um privilégio ter ela aqui na live, e ela tem muito conteúdo de alto valor lá para compartilhar com vocês também, tá bom? Mas voltando aqui, nós somos uma tríade, né? Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E a partir do momento em que a gente não alimenta o nosso espírito, as outras duas áreas, ou seja, a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo, eles acabam sendo sobrecarregados. Então, se eu começo a sentir um vazio espiritual, a tendência é que eu busque, né, enfim, nas outras coisas, algo para satisfazer esse vazio espiritual. Mas eu não consigo, por exemplo, se eu preciso tomar água, meu corpo ele se hidrata com água, né? E eu não vou, se eu pegar uma água, ou seja, meu corpo só se hidrata com água, ok, eu posso pegar um suco e vou tomar. Vai dar aquela sensação de que parece que matou minha sede aquele suco, né? Mas não vai, de fato, hidratar o meu corpo, não vai gerar para o meu corpo aquilo que eu preciso, porque o suco não é igual à água. A água é o que promove a hidratação, ela é que eu preciso para ser hidratada. E a mesma coisa o suco dá aquela sensação de que eu estou hidratado, o refrigerante dá aquela sensação, mas não resolve o problema, ou seja, não me hidrata. A mesma coisa acontece com o nosso espírito, né? Então, quando nós não alimentamos o nosso espírito, o que nós fazemos? Buscamos nas coisas que são fora, né? Seja talvez no alimento, seja como a Dai tá aqui, na compulsão por compras, seja bebida, seja pornografia, seja o sexo, né? Algo que fica disfuncional. Eu tento alimentar então meu espírito com algum comportamento disfuncional. E aí começam a surgir os vícios. Então, fortalecer o nosso relacionamento com Deus, e aqui nós, desde o primeiro dia da nossa live, desde o primeiro dia da nossa campanha de oração, nós não temos falado de religião, porque não é aquilo que eu prego, né? Não é aquilo que não é a minha missão aqui, falar se você, né, para o católico, para o evangélico. A minha missão é falar de Deus, e essa deve ser a nossa missão. Nós devemos ser sal e luz, né? O que é o sal? O sal ele serve para temperar a comida, né? Para dar um gosto na comida. Mas se eu coloco muito sal na comida, eu vou comer uma comida salgada, o que eu sinto em seguida? Eu vou sentir sede, né? Então, qual que é a proposta? Qual que é a ideia? Aquilo que Jesus nos ensina é que na vida de uns dos outros a gente possa ser esse sal. Promover essa sede para que as pessoas em nossa volta elas vejam Cristo resplandecido em nós e que elas tenham então um desejo de buscar a Cristo, que elas tenham então um desejo de ter essa conexão, essa intimidade com Ele. Mas nós somos um canal, né? E assim essa mensagem ela vai sendo propagada. Essa mensagem que é a mensagem que vai promover a cura, que vai promover a transformação, que vai promover a libertação, essa mensagem está aqui na Bíblia. E a nossa missão, o nosso objetivo é falar dele. Mas mais do que falar dele é ser imagem e semelhança dele. O nosso objetivo, enquanto filhos, deveria ser, né, todos os dias, a intenção do nosso coração ao falar de Deus não é tentar empurrar uma religião para as pessoas ou tentar empurrar Deus para as pessoas, não. Nós falamos de Deus e, se necessário, o verdadeiro evangelho é propagado quando nós falamos de Deus e, se necessário, nós usamos as palavras. E como é que a gente fala de Deus? Num abraço, num sorriso, numa mensagem, numa atenção que nós damos, sabe? Num acolhimento que aquela pessoa precisa. Isso é ser Cristo. Então, é muito bacana, porque às vezes no dia a dia, às vezes as pessoas falam: nossa, eu nem sabia que você caminhava com Jesus dessa forma.
porque ela vê a face, o objetivo é que a gente saia de casa e diga: Jesus, eis-me aqui, sabe? Que a face de Jesus esteja resplandecida em nós, que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós, sabe? O que mais tem sede hoje? Da atenção, do olho no olho, do carinho, né? Tem duas questões. A maioria das pessoas vive uma vida muito egocêntrica, ou seja, quando ela está só aqui, na sua caixa, pensando nos seus próprios problemas, nos seus próprios desafios, e esquece que existem outras pessoas em sua volta que também estão passando por desafios. Todos nós. Quem aqui não está passando por nenhum desafio é muito difícil. Talvez você esteja passando por um desafio financeiro, um desafio em relação à tua autoestima, ao teu autocuidado, um desafio, né, no teu trabalho, um desafio no teu relacionamento, um desafio no relacionamento com o teu filho. Todos nós aqui estamos passando por algum tipo de desafio. E o que mais nos adoece é, às vezes, focar só no nosso desafio. Ontem eu falei que na Bíblia nós somos comparados inúmeras vezes com uma árvore. E a função de uma árvore é promover sombra na vida de alguém, né? A gente senta embaixo da árvore naquele dia encalorado, nós sentamos embaixo da árvore para o quê? Para receber aquela sombra e aquele alívio daquele dia de calor, né? E quando nós promovemos essa sombra na vida de alguém, a nossa árvore ela volta a frutificar também. Mas voltando um pouco, tá? Para eu não sair muito do tema, hoje eu vou falar sobre dependência emocional, sobre migalhas. Eu falo muito sobre a gente ser um instrumento de cura na vida das pessoas, mas é um desafio muito grande a gente querer ser cura na vida de alguém quando nós não estamos curadas. Deus ele me levou para um tempo, nesses últimos anos, um tempo onde Ele me escondeu. E esse esconderijo ele foi essencial para que Ele pudesse me curar. Porque se Deus não tivesse me curado, eu não poderia estar aqui apta para poder falar para vocês, porque por um tempo eu tentei ir, né? Eu tentei, aqui as minhas amigas estão aqui na live, elas, né, são testemunhas disso. Por muito tempo eu tentei sempre fazer, executar, sempre tive muita sede de servir pessoas, de tornar a vida delas melhor, de ser um instrumento de Deus na vida delas. Mas quando a gente tenta, né, ser um instrumento de cura na vida de alguém e nós estamos muito feridas, muito desestruturadas, nós acabamos adoecendo. Então, Jesus quer sim que nesse tempo, não é que eu não tenha feito algo por outras pessoas e que tenho vivido uma vida só baseada na Alexia, só prestando atenção na Alexia, não. Nesse tempo, eu também promovi sombra na vida das pessoas, mas da forma como Deus queria, e Ele permitiu que eu fosse até onde eu poderia ir. Deus ele não permitiu que eu talvez atingisse numa proporção as outras pessoas naquilo que eu ainda não estava preparada. E hoje o que Ele faz através de mim é aquilo que a Alexia pode suportar. Porque se for muito além daquilo que eu tenho enquanto base mesmo, enquanto alimento espiritual, enquanto base de estrutura, de força, de sabedoria, né, eu acabo caindo. Deus não é um pai que nos coloca num lugar e depois a gente cai, né? Deus ele quer nos sustentar lá, e para nos sustentar Ele vai ter que curar o nosso orgulho, Ele vai precisar curar as nossas feridas, as nossas dependências, as nossas inseguranças, os nossos complexos de inferioridade. Deus primeiro vai promover essa cura para nos sustentar, e para ir a partir daí, aquilo que Ele fez em nós, a gente consiga então ser um instrumento para que Ele faça através de nós. Quando Deus nos cura numa área, Ele nos dá naturalmente a autoridade para que a gente possa ser um instrumento de cura na vida das pessoas naquela área também. E é essa palavra que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês, tá bom? Então eu vou ler uma palavra que um tempo atrás mexeu muito comigo. Eu estava dentro do carro, eu nunca esqueço, estava no lago ali da Pedra Branca, em Palhoça, estava lendo essa palavra e Deus trouxe essa revelação e foi muito lindo, porque foi no momento que eu estava passando por um dia desafiador, por uma situação desafiadora, e Deus me trouxe essa palavra e falou comigo aqui. Então, presta atenção aqui no que eu vou te falar, tá? Se você puder não se atentar apenas às palavras que são lidas aqui, mas presta atenção, tudo tem uma unção de Deus aqui.
Deus ele vai falar contigo na palavra conforme eu for lendo contigo, tá bom? Então lá em Atos 3 fala sobre a cura de um coxo, um paralítico. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Então eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhes dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes, então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois, entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era um mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Essa palavra aqui, ela mexeu muito comigo porque Deus ele me mostrou durante todo esse tempo que Ele é suficiente, né? Que Jesus é suficiente. E quando aqui Deus trouxe uma revelação para mim, quando a palavra diz: estava ali um homem que tinha nascido coxo, todos os dias ele era levado para um dos portões do templo. E aqui eu entro no tema que é a dependência emocional. Esse coxo, a limitação dele era que ele era paralítico, essa era a limitação dele. Mas trazendo para a nossa vida hoje, qual é a minha e a tua limitação? E se você parar um tempo agora para poder fazer essa reflexão, qual é a minha limitação? O que me torna dependente das pessoas? E aqui eu falo numa dependência, Jesus ele nos ensina a ser dependentes dele, mas sermos codependentes uns dos outros. Codependente no sentido de que eu preciso, né? Eu preciso de pessoas. Jesus ele nos ensina a viver em comunhão. E a prova disso ele mostrou no seu ministério o quanto ele precisava de pessoas ali. Não é que ele precisava. Na verdade, ele estava nos ensinando. Ele não precisava, mas ali ele estava nos ensinando um princípio que mesmo se o mestre não precisava, e ele se mostrou, né, junto, caminhando com os discípulos, mostrando que é necessário pessoas para caminhar conosco no nosso ministério, no ministério dele. Então ali ele nos ensina um princípio de que do princípio da comunhão, né? Da gente ter algo em comum, e algo em comum nesse caso entre nós é o próprio Jesus. Mas voltando aqui, o que Jesus nos ensina nesse princípio aqui de codependência é sobre a comunhão. Mas quando a dependência ela é maléfica, né? Quando eu sou dependente emocional de uma pessoa, de modo que eu aceito um relacionamento abusivo, seja numa amizade, seja um relacionamento íntimo, né? Eu aceito aquele relacionamento tóxico, porque a minha limitação ela me leva a ser dependente de algo que é maléfico. Qual é a tua limitação hoje? O primeiro passo para a cura é que Jesus nos ensina que antes do coxo ele ser curado e ter acesso ao lugar sagrado, primeiro é ter a consciência da nossa limitação. O coxo, ele sabia que ele dependia daquele momento daquelas pessoas, porque ele não conseguia ir caminhando até o portão do templo para pedir esmolas. Ele não conseguia. Então, o que ele precisou? Ele precisava depender das pessoas. Então, ele reconhecia a limitação dele, que ele não conseguia fazer aquilo sozinho. E a pergunta que eu faço para você é: qual é a tua limitação? O que faz você, o que te torna, o que faz você estar dependente? Qual é a razão da tua dependência? Não sei se é algum tipo de vício, você não precisa se envergonhar disso, tá? Nós estamos aqui para, primeiro, ter a consciência daquilo que nos limita, para que assim entregar então isso a Jesus e pedir para que Ele nos auxilie nesse processo de cura.
Mas o primeiro passo é eu reconhecer a minha limitação e chegar diante de Jesus. Então, Jesus, eu tenho essa limitação, eu não consigo abandonar esse vício, sabe? Isso aqui ainda me domina, apesar do Senhor ter me dado um espírito de domínio próprio, isso aqui ainda me domina, mas eu não quero mais ser dependente de algum vício, desse vício, eu não quero ser dependente desse tipo de relacionamento, eu não quero ser dependente dessa, sabe, disso aqui que está sendo tóxico para mim, eu quero ser dependente de Ti, mas eu preciso da Tua ajuda. Então o primeiro passo é reconhecer qual é a minha limitação. E mesmo que talvez isso não esteja no teu nível de consciência, Jesus, o que ele faz é expor algo que está oculto no nosso coração. A palavra diz, não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Então Jesus, ele revela, e eu falo com propriedade porque Deus tem feito, já fez muito e vai fazer com certeza muito na minha vida, ele vai revelando a podridão do nosso coração, ele vai revelando as nossas limitações para nós, ele vai revelando aquilo que tem de pior em nós, mas ele revela de uma forma tão amorosa que nós, sabe, nos constrangemos com o amor de Jesus. E esse constrangimento, quando a gente percebe, sente a magnitude do amor que Jesus tem por nós, sabe? Nós olhamos, sentimos aquela magnitude e, sabe, nos constrangemos com aquele amor. E aí sentimos que aquele amor ele é tão grande que a gente não quer ser dependente. A gente não quer mais ser dependente daquilo que antes nos aprisionava. Então, o convite de Jesus é: ei, filho, filha, eu tô aqui e eu quero te curar. Mas primeiro eu preciso que você se reconheça que você está doente. A gente não consegue, se eu tô sentindo uma dor de cabeça, mas a dor de cabeça ela não é a dor, não é o fator primário que está me gerando essa dor de cabeça. A dor de cabeça talvez seja um sintoma, sabe? Você talvez esteja com refluxo, uma gastrite, ou revela um estresse, uma sobrecarga emocional, um problema que você não resolveu, alguma questão emocional, alguma questão no teu próprio físico. Mas a dor de cabeça é um sintoma. Se eu pegar um remédio e tomar um remédio para dor de cabeça, ela vai aliviar o sintoma naquele momento, mas ela não vai resolver o problema. E Deus, ele quer ir lá na raiz, ele quer resolver aquele problema. Só que para eu conseguir resolver aquilo que está me gerando dor de cabeça, eu primeiro preciso ter a clareza do que está gerando a dor de cabeça. Tem alguma pendência que eu tenho que resolver? Alguma pressão que eu estou passando e não pedi ajuda? Algo que eu preciso compartilhar que está no meu coração? Um não que eu preciso dar? Um posicionamento que eu preciso ter? Então essa dor de cabeça, ela revela algo mais profundo. E aí o convite de Jesus é primeiro reconhecer a limitação. A partir do momento que eu reconheço a minha limitação, aí nós entramos no centro do evangelho aqui. Que não é se eu estou errando, não é se eu sou pecadora, não é se eu estou ferindo o coração de Jesus, porque eu e você, nós somos pecadoras. Eu e você falhamos todos os dias. Eu e você somos falhas, eu e você erramos. Então não é se eu vou errar ou se eu vou acertar, porque Jesus, o propósito de Jesus na crucificação e na ressurreição não foi dizendo: filhos, eu não quero mais que vocês errem. Já sabendo que nós iríamos errar, por isso Jesus foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E lá, na cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados. Antes não. Antes a gente tinha que ficar atento sempre o certo e errado. Eu não estou te fazendo um convite também, tudo bem, eu posso pecar à vontade. Não. Mas o centro do evangelho é o arrependimento, né? O verdadeiro arrependimento, o remorso. O arrependimento é diferente do remorso. O remorso, ele vai te promover aquela culpa. Meu Deus, eu só faço coisa errada mesmo, eu só machuco as pessoas, sabe? Eu sou dependente de pornografia, eu sou dependente de bebida, eu tô nesse relacionamento abusivo, eu não quero sair, eu tô devendo dinheiro e não consigo pagar, sabe? Sabe, tem que melhorar enquanto mãe, e a gente começa a trazer aquela culpa, aquele remorso. Só que o remorso não promove mudança. O remorso aumenta a sobrecarga, aumenta a culpa, aumenta o fardo.
E isso também é um tipo de orgulho, é um tipo de ego. Porque se a partir do momento que eu começo a sentir remorso sobre as decisões erradas que eu tomei, sobre as falhas que eu tenho, eu desconsidero o sacrifício de Jesus na cruz. Eu digo para mim que aquilo não foi suficiente, porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, não para que eu ficasse me sentindo culpada. Então isso também é um tipo de orgulho. Então o remorso é um tipo de orgulho. O arrependimento, quando Jesus traz a consciência de algo que precisa ser ajustado, o arrependimento ele promove a mudança. E é diferente do remorso. Jesus, eu tenho isso daqui, eu me comporto assim. Por inúmeras vezes eu cheguei diante de Deus, dobrei os meus joelhos e disse: Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa. Essa pessoa me machucou, me feriu, fez isso comigo. Se eu falar para o Senhor, não, tá perdoado, é mentira, porque o Senhor conhece meu coração. Meu coração está inflamado ainda com essa pessoa, mas eu não quero me sentir assim. Eu preciso da tua ajuda para o Senhor libertar o meu coração. Senhor, eu tenho isso daqui, esse comportamento que não agrada, que promove, sabe, quando aquele comportamento ele desagrada o coração de Deus, e conforme a gente se relaciona com ele, aquele comportamento começa a desagradar o nosso coração, porque nós carregamos o Espírito do próprio Deus. Então o Espírito Santo ele promove essa inquietação. Mas reconhecer de que eu preciso de Jesus, isso é um ato de humildade. E Jesus, ele age naquela causa. Então, primeiro, reconhecer a minha limitação. Segundo, se arrepender. Terceiro, colocar diante de Deus que precisamos dele para corrigir essa limitação. Que precisamos dele para que a gente possa melhorar todos os dias. Outro ponto, tá? Que me chamou muito a atenção aqui nessa palavra. Outro ponto é que o homem olha para Pedro e João pedindo esmola, e a nossa limitação, tá? Quando esse homem olhou para o Pedro e pediu esmola, a nossa limitação faz com que a gente limite o agir de Deus na nossa vida. Às vezes, tá? Nós temos... pensa na tua limitação agora, e nós chegamos diante de Deus para resolver aquela limitação, para que Ele nos ajude a curar aquela limitação. Mas nós limitamos o poder dele. Muitas vezes chegamos diante de Deus com um problema, né? Então aqui esse coxo, ele não estava pedindo para ser curado, ele queria suprir a necessidade dele naquele momento. Por isso que ele estava pedindo esmola. Então ele chega diante de Pedro, João e pede esmola. E quando Pedro olha para ele, né, e diz: o que eu tenho, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. Então, quando nós chegamos diante de Deus com a nossa limitação, Deus ele não vai apenas resolver aquele problema. Talvez a minha limitação, vou chutar, seja a pornografia, seja o alcoolismo, sabe? Seja uma relação tóxica que eu não consigo me libertar, seja uma ferida de rejeição, não sei, sabe? Todos nós temos a nossa limitação. Mas, às vezes, nós chegamos diante de Deus para Deus curar aquela limitação. E Deus ele não quer curar só aquela limitação, Ele não quer só curar o teu vício em pornografia. Deus ele quer te entregar muito mais do que você imagina, porque a palavra diz: olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou aquilo que o Senhor tem preparado para aquele que os ama. Isso é uma promessa para os filhos de Deus. A gente é que insiste em limitar o agir de Deus na nossa vida e limitar as promessas de Deus na nossa vida. Por quê? Porque ainda temos limitações. As nossas limitações, elas fazem com que a gente aceite qualquer coisa. Então, às vezes a gente chega diante de Deus querendo só uma migalha, sabe? E Deus olha pra gente e diz assim: ah, filha, o que eu tenho pra você vai muito além do que isso daqui. Só que primeiro, Deus quer curar essa limitação. Ele quer curar essa limitação lá na raiz. Então aqui Pedro e João não entregaram para esse coxo aquilo que ele pediu. Que ele pediu o quê? Um dinheiro para suprir uma necessidade dele. Aqui ele recebeu a cura efetiva. E a cura efetiva, o que a gente quando trazemos para a nossa vida, é aqui no nosso coração. A palavra diz: acima de tudo, guarde seu coração, porque dele provém todas as coisas da vida.
Às vezes nós olhamos, tá, para a nossa realidade, para a nossa vida e vemos uma vida completamente bagunçada, desestruturada, parece que está dando tudo errado. Mas quando a Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam ao Senhor, quando nós nos colocamos diante dele e caminhamos com ele, nos relacionamos com ele, nós precisamos crer que nós estamos no centro da vontade de Deus e que todas as coisas que estão acontecendo em nossa volta, mesmo que não agradem os nossos olhos, mesmo que promovam algum tipo de desconforto em nós, mesmo que possa parecer por instantes e por momentos e por fases da nossa vida que está dando tudo errado, mas crer que estamos no centro da vontade dele, isso faz com que entendamos que mesmo que a gente não compreenda o que está acontecendo, mas o que Deus não quer que a gente compreenda, Deus quer que a gente confie. Eu hoje, tá? Desde o meu início do meu relacionamento com Deus, durante esses últimos anos, eu olhando para a Alexa hoje, vendo todo o deserto que eu passei durante esses anos, vendo tudo aquilo, sabe, coisas que me pressionaram, coisas que, assim, me doeram muito, sabe, mas todas essas situações, muitas vezes advindas, resultantes das minhas próprias escolhas, das minhas próprias decisões, mas Deus, ele usa, a palavra diz, ele transforma a maldição em bênção. Deus, ele pode muito bem utilizar uma decisão errada, Deus pode utilizar as más escolhas, Deus pode utilizar tudo isso a teu favor para poder curar o teu coração e ainda em cima disso libertar outras pessoas. Esse é o meu Pai, esse é o nosso Pai, esse é o Pai que na qual, o Deus que na qual eu decidi servir. E foi isso que Deus tem feito no meu coração. Às vezes nós olhamos para Deus, só, sabe, chegamos diante dele e queremos tratar ele como um garçom, sabe? Deus, olha só, eu quero isso, sabe? O Senhor me dá. E muitas vezes o Senhor vai te dizer não. Porque a palavra diz, o pai corrige um filho que ama. Primeiro ele vai corrigir o nosso coração. Sabe, nós chegamos diante de Deus com as intenções erradas. Lá em Tiago fala, que nós não recebemos aquilo que desejamos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos com as más intenções. Então, nós precisamos chegar diante de Deus e pedir para Deus para que Ele nos ajude a corrigir o nosso coração. Deus, eu estou pedindo isso aqui, mas é algo que agrada o teu coração, porque se isso daqui afasta, se isso daqui que eu estou pedindo ocupa o primeiro lugar do meu coração, eu não quero. Deus, eu estou aqui diante de ti e aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida não tem nada a ver com isso que eu estou pedindo, eu também não quero. Por várias vezes eu cheguei assim diante de Deus e eu recebi muito mais nãos do que sim. Por quê? Porque eu estava, sabe, aquilo que eu estava pedindo, eu estava mais interessada em suprir os meus próprios desejos e as minhas necessidades. E Deus nunca faz algo para nós apenas para suprir um desejo do nosso coração. Deus sempre faz algo em nós para que esse algo em nós possa ser compartilhado. E para que o objetivo final, o objetivo principal daquilo que Ele faz em nós seja propagado, que é o próprio Evangelho. Porque aquilo que o Senhor tem para nós vai muito além das maiores belezas que o mundo pode nos oferecer. Aquilo que está preparado para nós já está reservado no reino dos céus, para todos nós. A decisão de querer a cura completa, e aqui quando o coxo ele recebeu a cura, Quando Pedro diz, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho lhe dou pelo poder do nome de Jesus Cristo. Levante-se e ande. Aqui eu acho lindo, porque em seguida Pedro pegou a mão direita do homem, é isso que Jesus faz conosco, sabe? Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Sabe quantas vezes Jesus fez isso comigo e quantas vezes Ele quer fazer isso contigo também? Nos pegar pela mão, sabe? Ei, eu te curei, agora, levanta. Agora eu quero te levar para você ter acesso a coisas que você nem imagina. Aí aqui Ele começa, então, a fazer coisas grandiosas na nossa vida. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes, então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus.
Até então, esse coxo, ele só tinha acesso ao portão formoso. Ele não tinha acesso ao templo, ele tinha acesso ao portão. Ele não tinha acesso àquele lugar sagrado, porque ele era coxo. Então, a única coisa que ele fazia, a limitação dele fazia ele ficar até ali naquele portão e ficar pedindo esmola para poder suprir a necessidade dele. E a partir do momento que ele foi curado, ele pôde ter acesso então a esse lugar sagrado. E ele entrou caminhando com Pedro e com João. Então, Jesus, ele quer nos dar acesso, sabe, a lugares sagrados. Jesus, ele quer se revelar cada vez mais a nós. Jesus quer nos levar para águas mais profundas. Jesus, ele quer mostrar cada vez mais a beleza da sua face para nós. E o maior e melhor lugar do mundo é a presença do nosso Senhor Jesus. Ele quer nos levar para esse lugar sagrado, mas aqui ele também quer entregar coisas grandiosas para a nossa vida, sabe? Por isso que a palavra diz, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou aquilo que o Senhor tem preparado para aquele que os amam. Senhor Jesus quer que a gente tenha uma vida em abundância aqui dentro, ele também deseja que a gente tenha uma vida em abundância aqui fora, e não tem problema a gente ansiar por uma vida em abundância aqui fora, em relacionamento, sabe? Em relação aos projetos, enfim, não tem problema. A questão é o que de fato o meu coração anseia, qual é a intenção principal dele, sabe? Então Jesus, ele quer isso, ele quer curar todas as nossas limitações. Por muito tempo a minha limitação foi o meu orgulho, e eu preciso estar sempre vigiando. Qual o tipo de orgulho? Um orgulho de não pedir ajuda, um orgulho de querer resolver tudo sozinha. E Deus curou isso no meu coração. Deus curou, e a palavra diz, orai e vigiai. E eu sei que se eu me afastar de Deus, eu volto a ser a quem eu não quero ser. Eu não quero ser aquela Alexia de anos atrás. Porque eu sei quem eu era, e eu sei que aquela Alexia me maltratava, me machucava, aquela Alexia permitia qualquer tipo de coisa com ela, se desrespeitava, permitia que os outros também a desrespeitavam. Então, meu convite hoje aqui para você nessa live essa live foi muito profunda, tá? Que você medite nisso, tá? Que você reveja a live se você sentir no teu coração, que você leia essa passagem, tá lá em Atos 3, a cura de um coxo, e que você possa refletir nisso e que na tua oração, antes de você dormir, você possa chegar diante de Deus e diga, Deus, revela quais são as minhas limitações e me ajuda me cura, Deus. Eu quero me curar, eu quero ter acesso aos lugares mais profundos que o Senhor já tem preparado para mim. Eu quero ter acesso às bênçãos que o Senhor tem preparado para mim. Amém, minhas lindas? Permita eu orar por vocês? Pode ser? Vamos orar em cima dessa mensagem? Muito bom ter vocês aqui. Se você pensou em alguém, compartilhe essa live com alguma outra mulher, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com ela também, tá bom? Onde quer que você esteja nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos e abrir o teu coração, tá? Combinado? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor. O Senhor permitiu que a gente estivesse aqui diante de Ti. Obrigada, Deus, pela vida de cada mulher que está inscrita no Desafio Resgate e pela vida daquelas que não estão, mas que estão participando da live, Deus, que estão participando da campanha de oração. Senhor, eu coloco diante de Ti todas as nossas vidas, Pai. Coloco diante do Senhor no Teu colo e oro, Deus. Eu não conheço o coração dessas mulheres, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quais são as nossas limitações, o Senhor já sabe aquilo que nos aflige, o Senhor sabe aquilo que nos preocupa, o Senhor sabe, Pai, das nossas dores, das nossas feridas, dos nossos medos, mesmo que muitas vezes, Senhor, nós chegamos diante de Ti e não temos nem força para orar, nem força para clamar a Tua ajuda, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor ouve e traduz, o que o Espírito Santo traduz, Pai, os choros inexprimíveis do nosso coração. Então, Deus, nós sabemos que o Senhor, assim como o Senhor nos criou, o Senhor sabe cada detalhe do nosso corpo, cada detalhe do nosso coração. O Senhor também sabe as intenções do nosso coração e as nossas próprias limitações, Deus.
Nós estamos aqui diante de Ti, Pai, pedindo para que o Senhor nos ajude a melhorar. Nós queremos ser, Pai, a Tua imagem e a Tua semelhança. E Deus, estamos aqui diante de Ti para dizer que, mesmo que a gente não esteja entendendo nada, mesmo que não estejamos compreendendo nada, Pai, mesmo que a nossa vida muitas vezes possa parecer uma tribulação, uma bagunça, mesmo que a gente esteja, sabe, assim como aqueles discípulos que estavam no meio do mar, Deus, sabe, com medo, no meio daquela tempestade, sem ver de onde saíram e sem ver o local de chegada, Deus. Mas o Senhor Jesus, mesmo não estando dentro do barco, o Senhor Jesus caminhou sobre as águas, Pai, acalentou o coração daqueles discípulos, promoveu uma experiência incrível para Pedro, Deus, que só pôde ter acesso àquela experiência porque ele decidiu caminhar sobre as águas, Pai, porque ele decidiu caminhar sobre o Teu venha. Quando o Senhor estava diante daquele barco e Pedro diz: Senhor, se for Tu, Pai, que o Senhor me chame para caminhar sobre as águas. O Senhor Jesus diz: venha. Pedro não caminha sobre as águas, Pai. Pedro caminha sobre o Teu venha. Pedro caminha sobre a Tua fé. E esse é o desejo do meu coração para a minha vida e para a vida daquelas que estão aqui, Pai, nessa campanha de oração, para todas as que estão no Desafio Resgate. Que elas possam, Pai, decidir viver uma vida contigo, não apenas de um Deus que se ouviu falar, não apenas de um Deus que é descrito e nos falado através de uma perspectiva religiosa, mas de um Deus como um Pai, Deus. Que elas possam sentir nessa noite o acalento de um Pai que só o Senhor Deus pode nos. Amém. Amém? Amém, minhas lindas. Deus abençoe grandemente a noite de vocês, tá? Obrigada por estarem aqui na live, obrigada por esse tempo, né? Finalizamos hoje o 5º dia da nossa campanha de oração. Amanhã temos campanha de oração novamente, com uma outra palavra bem poderosa, e eu te convido a acompanhar aqui junto comigo, tá? Porque eu tenho certeza que você vai sair diferente, tá bom? Amo vocês, estou junto com vocês, amo a vida de vocês, tá? E mais do que eu amar vocês, em Cristo Jesus, o nosso Pai ama vocês, tá? E que vocês possam se permitir receber esse amor, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.